Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. O presidente do PSD, Luís Montenegro, dedicou uma semana para encontros com as comunidades portuguesas na Europa. Visitou 5 países, entre França, Suíça, Luxemburgo, Bélgica e Alemanha. O objetivo é podermos estabelecer um diálogo mais próximo, mais direto, com toda a nossa comunidade espalhada, neste caso, pela Europa e pelos países que nós visitamos, França, Luxemburgo, Alemanha, Bélgica e Suíça, no cumprimento de um programa que eu anunciei no último congresso, segundo o qual passarei, como tenho passado, uma semana por mês em cada distrito do território nacional e também, num tempo equivalente, junto das nossas comunidades espalhadas pelo mundo e, neste caso, pela Europa. Ao longo de 7 dias, foram vários os momentos e ocasiões onde pôde escutar e sentir as necessidades dos portugueses. O que é que nós pretendemos? Pretendemos saber, numa relação mesmo franca e direta, o que é que as pessoas sentem, no sentido de o que é que são as inquietações, as dificuldades, as necessidades, mas também o que é que são os sucessos, as alegrias que a comunidade tenha do ponto de vista da integração, do ponto de vista da preservação da nossa cultura, da nossa língua, da relação com o nosso país, como é que nós podemos atrair muitos daqueles que vieram para fora do país e poderem regressar, poderem ajudar-nos a ter um país socialmente mais equilibrado e economicamente mais pujante. No 6º dia da iniciativa, Sentir Portugal nas comunidades portuguesas na Europa, Luís Montenegro, em Paris, visitou a empresa Les Dauphins, uma referência no fabrico e comercialização de ambulâncias do empresário português Mapril Batista. Com grande orgulho e grande satisfação, o salto qualitativo que a nossa imigração em França, nomeadamente, deu ao longo das últimas décadas é verdadeiramente notável e mostra que nós portugueses somos capazes de fazer bem as coisas, somos capazes de fazer tão bem ou melhor que os outros. Por isso hoje estamos bem integrados, temos cerca de 8.000 autarcas e temos um conjunto muito grande de empresários de grande sucesso. Saber que temos uma empresa portuguesa que tem 50, 60, 70 eventualmente, dependendo dos anos, por cento de cota de mercado numa área específica, no caso dos veículos de transporte de doentes e ambulâncias, etc., é digno de registro. Significa que há áreas de negócio onde nós conseguimos fazer melhor que os outros, por isso é que somos líderes, por isso é que nós temos cota de mercado. O nosso ramo, o que nós fazemos, o que a gente sabe fazer é transformar ambulâncias e não só. Neste momento também preparamos carros para a polícia, carros para o governo francês e também carros adaptados para os deficientes. Demos a volta e pronto, para mim é sempre um prazer a mostrar o que nós fazemos cá em França. E não só, e também em Portugal, porque muitos carros, pelo menos as ambulâncias, são transformadas em Portugal e que vêm para cá. Seguiu-se uma passagem por Champigny-sur-Marne, onde visitou o Memorial da Imigração Portuguesa. Aqui elogiou o exemplo, o espírito de trabalho e de sacrifício dos portugueses que emigraram para a França. Estamos num memorial que tem uma carga muito grande do ponto de vista do respeito pelo espírito de sacrifício, de sofrimento de tantos milhares de compatriotas que, sobretudo nos anos 60, 50, 60, 70, vieram sem nada à procura de uma oportunidade e viveram em condições que hoje nós podemos considerar praticamente desumanas, num bairro de lata, num bidonville. Em entrevista à Lusopress, Luís Montenegro confessou as maiores inquietações transmitidas pelos portugueses nas comunidades. Talvez as 2 ou 3 questões assim mais referenciadas sejam Portugal ser ainda um país muito burocrático,
Portanto, há muita burocracia associada às questões administrativas, seja da cidadania, seja de licenciamentos para investimentos, etc. Por outro lado, há efetivamente uma realidade que é pouco apelativa, que é sermos um país hoje de baixos salários, portanto, com muito pouca atratividade para jovens talentos se fixarem e, portanto, haver uma propensão para eles virem em busca de uma oportunidade cá fora, e algum desaproveitamento do potencial que na nossa diáspora existe para estreitar as relações económicas, seja abrindo as portas dos países onde os nossos imigrantes se integraram, seja para abrir as portas de Portugal a algumas pessoas que são procuradas junto da nossa comunidade para poder investir em Portugal. Sobre as ideias do PSD para a diáspora, o líder do partido enumerou alguns projetos. Neste momento, por exemplo, nós temos na Assembleia da República projetos que visam dar maior capacidade de participação política e cívica em Portugal. Porquê? Porque a participação política e cívica é um dos elementos-chave, talvez o mais importante, de ligação, de responsabilização, de compromisso entre a nossa diáspora e o nosso país. Por isso, nós defendemos que se deve procurar implementar o voto eletrónico em mobilidade e tentar obviar as dificuldades que são grandes no exercício do direito do voto. Por isso, nós defendemos que deve ser alargado às eleições europeias e presidenciais o voto por correspondência, que já existe para as eleições legislativas. Por isso é que nós apresentámos um projeto para reforçar as competências do Conselho das Comunidades Portuguesas, dando-lhe maior operacionalidade e aos seus membros maiores condições de influenciarem os processos legislativos em Portugal. Luís Montenegro mostrou-se ainda solidário com as reivindicações dos funcionários consulares, assunto que, diz, deve merecer a atenção do Governo. Também achamos que é necessário reforçar, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, os nossos consulados, a nossa rede consular, para servir de uma forma mais eficiente, mais rápida, os nossos cidadãos, e há condições para isso, é a nossa visão. E, francamente, eu creio que há um aspecto que pode vir a revelar-se muito importante, nomeadamente em comunidades como aqui em França, que é nós retomarmos um diálogo bilateral entre os dois países. O líder do PSD admitiu ainda que o seu grande sonho é de ver regressar os portugueses que estão fora do país. Eu queria dizer aos nossos compatriotas que não desperdicem a oportunidade de se manterem ligados ao nosso país e, sinceramente, ajudem Portugal, ajudem-nos a ser um país mais rico, um país que ofereça mais oportunidades, que possa conciliar aquele que é o vosso interesse, o vosso projeto hoje, mas também possa contribuir para nós continuarmos a ser um Estado-nação e continuarmos a ter autonomia e soberania. E para isso é preciso também estar lá, é preciso também investir lá, e o que eu quero dizer-vos é que connosco, com o PSD, nós teremos as portas completamente abertas para vos acolher e para aproveitar todas as oportunidades que queiram facultar ao país.